Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa Entrevistas. O tema agora é democracia. Ao meu lado está o professor Luiz Eugênio Scarpino Júnior, ele que é especialista em direito eleitoral, em gestão pública, em comunicação. Não tem como dar o currículo inteiro do senhor aqui, então a gente vai abreviar um pouquinho nessas qualificações. Obrigado, viu, por ter aceito o nosso convite mais uma vez. Obrigado, Tarlá. É uma satisfação voltar aqui nessa casa, voltar a ser entrevistado por você e discutir esse assunto tão importante. O doutor Luiz Eugênio lançou recentemente o seu mais novo livro, que é Fake News e Democracia, Desafios Institucionais e Resistência Constitucional no Brasil. Eu estou diante de um homem que acredita na democracia brasileira, Luiz? Por favor. Acredito, acho que a democracia brasileira, ela vem evoluindo e vem sabendo se atualizar desde esse processo que nós experimentamos após a ditadura militar, esse problema, o período de transição de 1979, 85 e após a consolidação com a Constituição de 88, nós vivemos uma democracia em desenvolvimento, uma democracia que tantas vezes ela foi considerada por alguns autores como uma democracia muito a partir da força da legislação e muito pouco, na prática, pouco eficaz, porque as pessoas precisam aprender a viver enquanto democracia. No meu livro, esse novo lançamento, que deriva de uma pesquisa que eu fiz nos meus doutorados, eu demonstro ali que o Brasil, apesar de viver numa democracia, ainda tem algumas falhas, possíveis pontos de atenção. Eu considero que o Brasil hoje é uma democracia frágil, embora as próprias democracias mais consolidadas, vamos pensar nas duas grandes consolidadas, como por exemplo França e Estados Unidos, também sofrem alguns tipos de abalo dependendo daquilo que está sucedendo no momento. Então, o próprio Estados Unidos, aí há alguns anos, nós tivemos um movimento em que pessoas não aceitaram o resultado eleitoral e de repente foram para invadir o parlamento, invadir o Capitólio, né, a casa do poder executivo, e de repente não quiseram, na verdade do legislativo, e não quiseram aceitar o resultado das urnas. Isso é um exemplo de um ataque democrático, mas você tem vários tipos de ataques democráticos. E o Brasil, que vem nesse processo, então Estados Unidos e França, que vem no processo de uma democracia mais consolidada de mais tempo, com instituições sólidas, com imprensa livre, com debates, enfim, com uma consolidação mais histórica, né, de mais de 100 anos, e o Brasil, que tem uma democracia recente, que tem uma democracia que ainda carece de alguns cuidados, precisa ter uma atenção muito grande, principalmente quando a gente vive momentos de abalos, determinadas posturas de pessoas que não aceitam resultados das urnas, ou de você, por exemplo, limitar o discurso dos veículos de comunicação tradicionais, e outros exemplos que a gente poderia aqui mencionar. Então, longe de entrar em polêmica, o meu livro e um pouco daquilo que eu venho acreditando é que o Brasil hoje dispõe de ferramentas muito importantes, nós evoluímos demais, acho que o Brasil ele vem caminhando num passo certo, mas não é que as coisas estão caminhando bem, que elas não precisam ter um ponto de atenção, porque mesmo democracias liberais, as clássicas, podem se converter em democracias iliberais. Por exemplo, visto o que aconteceu tanto na Hungria quanto na Turquia, que são exemplos clássicos de regimes democráticos, que às vezes por um excesso da atuação do poder executivo, aparelhando o poder judiciário, você acaba convertendo e você acaba às vezes deturpando. Hoje são consideradas como democracias iliberais, com regimes quase autoritários, de modo que o Brasil está caminhando bem, passando a eleição, as instituições do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário vêm atuando em grande parte de forma adequada, com alguns excessos para um lado e para o outro, mas no geral o sistema vem se equilibrando, mas nem por isso nós podemos dizer que está um processo firme e acabado. Então acredito sim na democracia, mas acredito também que o poder da democracia depende da própria crença da população de que é um regime adequado, porque viver em democracia você implica em dizer que as pessoas têm que respeitar as leis, têm que aceitar às vezes o resultado de uma urna que não é aquela da sua preferência, do seu primeiro gosto, enfim. Então é muito importante que a gente entenda que a democracia também
ela não depende só de instituições, não depende só de poder executivo, de legislativo, de judiciário, a gente depende também das próprias pessoas terem essa crença nisso tudo, que esse sistema, ele, embora imperfeito, e ele é imperfeito por natureza, ele é essencial para a gente poder aprender a viver com os nossos erros também, porque todo o processo democrático ele implica em erros. As eleições muitas vezes elegem uma pessoa que não representa a maioria da população do ponto de vista de munícipes. Uhum. Você tem uma maioria que faz ali, mas não é de eleitores, e às vezes os eleitores, muitos deles votaram em outro candidato, ou se abstiveram, ou votaram branco e nulo, mas aquele que foi eleito dentro das regras justas, ele tem que exercer o seu papel, ele é um governante de todos, e a partir disso, nós temos que saber conviver com essas diferenças, e quem está no poder não pode calar também as minorias, não pode calar, não pode permitir que não haja a possibilidade de renovação, porque a democracia é essa. Você elege alguém, essa pessoa, o que perdeu fiscaliza, e o que venceu governa para todos, mas sem oprimir e sem deixar que aquele que perdeu a eleição também não exista politicamente. Porque assim, isso seria a antítese daquilo que é a pluralidade dentro do regime que nós estamos a conviver. Então, acredito também que a gente precisa fazer um pouco mais por isso, as pessoas precisam entender e também ter essa consciência e confiança nas instituições. E as pesquisas vêm indicando que a população brasileira muitas vezes não confia na democracia e não liga muito para viver em democracia, porque ela tem preço, ela tem um custo, ela tem um peso, porque às vezes elas querem respostas mais rápidas. Uhum. E às vezes os regimes não democráticos conseguem até oferecer respostas mais rápidas, mas no médio e longo prazo com o sacrifício de direitos. Tá, o senhor realizou recentemente uma ampla pesquisa, né, sobre fake news. Tem bastante autoridade para falar sobre o assunto. A gente tem como quantificar ou mensurar como que uma notícia falsa impacta nos conflitos sociais? Olha, é difícil a gente mensurar isso porque nós temos que, primeiro, atacar em várias vertentes. A primeira é a capacidade das pessoas absorverem uma notícia fraudulenta. Eu gosto de traduzir como notícia fraudulenta, porque notícia falsa fica numa questão até numa margem de erro. A gente pode muito bem aqui falar, eu posso falar uma besteira aqui e eu ser corrigido, mas não quer dizer que eu quero enganar as pessoas. Quer dizer que eu errei. E faz parte da natureza humana a gente errar. Agora, o fraudulento eu quero que você acredite que alguma coisa é verdade, quando na verdade ela é claramente contra os fatos, contra aquilo que acontece na realidade. Então, qual que é a dificuldade? As pessoas, primeiro, identificar o que é uma desinformação, uma notícia fraudulenta, uma fake news. E segundo, a capacidade da pessoa lutar contra aquela notícia fraudulenta, mesmo que aquilo implique que a pessoa vá contra os seus próprios interesses. Explico melhor. Tem uma palavrinha muito interessante chamada pós-verdade, que é a pessoa acreditar naquilo que ela ela acredita naquilo que ela interessa, independente daquilo ali ser ou não realidade. Aí eu acredito que o homem nunca pisou na Lua. Isso é uma pós-verdade, porque isso é contrafactual, é contra os fatos existentes. E às vezes se eu ler uma notícia que está alinhada com a minha pós-verdade, eu vou defendê-la. E às vezes isso tem a ver até mesmo com questões ideológicas políticas. Aí eu gosto do candidato tal, eu odeio o candidato tal. Eu li uma notícia contra o candidato que eu não gosto. O que eu vou fazer? Eu vou disseminar. Puxa, mas é falso. Ah, não importa. Importa que eu vou disseminar. Não, peraí. Isso não é justo, isso não é adequado, isso não é ético você aderir a isso. E por trás de toda notícia fraudulenta, desse tipo de situação, você tem pessoas que movimentam, que bancam isso, que fazem disparos em massa, que criam essas artes indevidas, e por isso a gente precisa ter respostas jurídicas para atacar essas pessoas que estão querendo causar o caos, porque no final das contas a desinformação, ela quer causar o caos, ela quer causar que as pessoas não mais possam discutir sobre política. Puxa, você é do P tal, eu sou do PY. Então, nós podemos conviver bem com as nossas diferenças político-ideológicas, ter pontos de acordo e pontos de desacordo, mas isso não nos faz de nós inimigos, no máximo adversários. E o poder da desinformação, ela gera essa instabilidade, a ponto às vezes a pessoa fala assim, não, se você não vota comigo, você é meu inimigo, portanto tem que te combater.
Isso leva, então, do ponto de vista, respondendo a sua pergunta, dei essa volta, mas voltando para a sua pergunta, causa instabilidade social? Pode causar. Às vezes a pessoa pode acreditar que pelo fato do candidato dela não ter sido eleita, ela precisa subverter a ordem democrática e derrubar o parlamento. Quando, na verdade, ele não venceu porque ele perdeu nas urnas, ou ele foi cassado pela justiça, mas não quer dizer que ele tomou um golpe por conta disso, e as pessoas às vezes acreditam, querem acreditar que ela não perdeu no voto, mas perdeu por outro motivo, e a partir dali fazer um movimento contrário às próprias instituições. Então aconteceu isso nos Estados Unidos, na invasão do Capitólio, aconteceu sim no Brasil, no 8 de janeiro de 23, que as pessoas não gostaram do resultado das eleições, e muitas delas foram depredar os prédios públicos, muitas delas gritando palavras de ordem porque não aceitavam o resultado, não gosto da decisão do Supremo, tem muita decisão do Supremo que eu não gosto também, mas isso não me dá direito de chegar no Supremo, quebrar a vidraça e sentar na mesa, na mesa e na cadeira daquele ministro que eu não gosto. Porque as instituições, bem ou mal, elas têm o direito de errar, e elas têm mecanismos certos de você corrigir. Então muitas pessoas foram iludidas e até mesmo entraram em atos de violência porque acreditaram que aquela era a única resposta. Então sim, a desinformação tem um potencial muito grave para desestabilizar a sociedade. E dei aqui um exemplo na política, mas poderia dar um exemplo na saúde, tá lá. Veja, a taxa de vacinação hoje vem caindo em alguns tipos de doenças que tinham sido erradicadas, porque muita desinformação é lançada sobre os supostos efeitos colaterais de algumas vacinas. Então, tinha muitas doenças infantis já erradicadas com vacinas que vêm sendo aplicadas nos últimos 40, 50 anos, que hoje estão voltando porque as pessoas estão com medo de se vacinar. Um erro bobo, um erro que não corresponde àquilo que a ciência demonstra do efeito positivo que as vacinas têm na vida das pessoas para erradicar uma doença para o seu filho, mas também para toda a sociedade. Então, a desinformação, ela tem sim esse potencial, a gente precisa estar muito atento a isso. Muito tem se falado em regulação digital, né? Qual que é o limite entre regulação digital e a minha liberdade de expressão? Essa é a pergunta de $1 trilhão para ser respondida. Acho que todos os estados democráticos mais preocupados com essa questão estão a dialogar sobre isso. A Europa, a União Europeia, já debateu esse tema e chegou num consenso. A liberdade de expressão, ela deve ser privilegiada, ela deve ser mantida. É importante que nós tenhamos essa pluralidade, mas existem limites que não são aceitáveis de serem transpostos. O abuso não pode ser transposto. O discurso de ódio, querer eliminar uma raça, querer não aceitar a cultura do outro, querer discriminar pessoas, isso não é liberdade de expressão. Isso é um abuso que deve ser punido. Isso já acontece na nossa vida offline, nossa vida de carne e osso. Na vida online, é a mesma coisa, é a mesma situação, é o mesmo contexto. Então, quando a gente fala de regular os serviços digitais, eu faço um exemplo claro. Se eu quero abrir amanhã um comércio para poder vender pastel, eu preciso bater na porta da prefeitura. Prefeitura, eu quero vender pastel. Pois não. Você precisa pedir autorização A, B, C, D, E, comprar equipamento tal, você precisa ter limpeza, você precisa ter vistoria, precisa ter laudo. Você tem condições mínimas para regular, para funcionar dentro da vida. No serviço digital, você tem comércio, você tem troca de mensagens, você tem vidas de crianças, você tem educação, você tem um monte de situação que hoje não existe mais essa vida online e offline. A nossa vida é hiperconectada. Enquanto você me entrevista, você consulta a internet, você descobre um negócio, você me fala de um site, eu faço um cadastro. Hoje para a gente poder viver na vida, para operar questões econômicas, para operar relacionamento com o governo, eu dependo de um celular, de uma conexão com a internet, eu dependo de comunicar com as pessoas para marcar uma consulta médica. Portanto, não existe essa história de online e offline, tudo é a mesma coisa. Integrado. E o mundo online é um mundo tão de carne e osso quanto o mundo offline. Então, os serviços digitais devem sim ser objeto de uma melhor atenção, porque ali não pode ser terra de ninguém. Não pode ser um clube que as pessoas entram armadas, que as pessoas ofendam umas às outras. Tem que ser um clube em que as relações são sadias e os excessos sejam combatidos. Então, acho que regular os serviços digitais nada mais é do que você pôr ordem na casa para dizer, olha,
No Brasil, a minha regra para vender produtos é essa. Para que você converse com seus amigos, você tem que ter alguns limites, e a partir dali a gente tem que tomar algumas medidas. A questão é, regular os serviços digitais não podem colocar, por exemplo, criar um Ministério da Verdade. O governo não tem que ter a autoridade para dizer o que é certo ou o que é errado. Mas, por outro lado, você tem que ter instituições que, democraticamente, de forma plural, façam frente, porque se o Estado não atua, quem atua? O governo paralelo. Quem é o governo paralelo hoje no mundo digital? Essas grandes empresas de tecnologia. Porque elas quem detêm o monopólio, elas quem detêm os meios para a gente poder se comunicar, e hoje elas estão ao largo de muitas regras. Então hoje, voltando, o pasteleiro tem muito mais regras a serem cumpridas do que o dono do Google no Brasil, do ponto de vista de obrigações. E eu obviamente fiz uma comparação extremamente ligeira para que o grande público entenda. Então falar que o Google tem que ter regras para operar é alguma coisa que para nós brasileiros não deveria ser nenhum tipo de espanto, para a Europa não é. Mesmo para os Estados Unidos, que lá eles têm algum tipo de noção um pouco mais frouxa ou mais libertária sobre discursos, eles permitem até discursos de ódio lá, de forma... o que eu acho que é uma coisa bastante equivocada, mas é uma opinião, é uma leitura como pesquisador que eu acho equivocada, mas é um sistema deles. Eles discutem essas questões e muitos estados norte-americanos regulam serviços digitais. Por que o Brasil também não tem que discutir melhor? Até para que você, se o Estado não regula, alguém vai ter que dar uma resposta. Então, ou é a empresa, ou é o Poder Judiciário. Então, muito fala, mas o Supremo faz muito, a Justiça Eleitoral faz muito. Então, vamos criar uma regra. Qual é o limite? Até onde você pode ir, você não pode ir. Exatamente isso que eu ia falar com o senhor. Só para o grande público entender, a quem cabe, de quem é a competência de regulamentar o conteúdo digital? Porque muito se fala do Supremo, né? O Supremo está excedendo os seus limites. A quem cabe fazer isso? Pois é. Quem cabe fazer as leis? Nós estamos numa casa de leis aqui. Então as leis do município são feitas na Câmara. Aqui são debatidos assuntos. No máximo o Poder Executivo, o prefeito manda o projeto de lei para a Câmara debate, aprova e depois é sancionada. Se tem algum problema, o tribunal vai dizer se a lei vale ou não vale. Do mesmo modo, quem regula o serviço digital? O Congresso Nacional Brasileiro. No Brasil teria que dar a resposta de regras gerais. O que pode e o que não pode. O Brasil não é que o Brasil não tem nenhuma regra. O Brasil tem o Código de Defesa do Consumidor, o Brasil tem o Marco Civil na Internet, o Brasil tem a Lei de Proteção de Dados, mas nós precisamos ter um pouco mais, porque o Marco Civil na Internet tem quase 10 anos. A Lei de Proteção de Dados é uma lei que trata sobre alguns aspectos sobre o que pode e não pode divulgar. O Código de Defesa do Consumidor é uma lei de 90. Então, o mundo evoluiu. O Marco Civil da Internet já está desatualizado? Já está. Porque hoje ele opera numa lógica de mais de 15 anos, porque quando ele foi construído, ele já era fruto das tecnologias de até então. Para você criar uma lei, você cria a lei do passado, olhando para o presente e buscando mirar o futuro. Então, hoje, não adianta você falar, poxa, aquilo que a pessoa escreve na rede social Facebook tem que ser responsabilidade só de quem publica. Mas espera aí, se a pessoa convoca, por exemplo, um ato antidemocrático, será que o Meta não tem nenhuma coisa a ver com isso? Será que a pessoa postar um vídeo no YouTube praticando um ato de violência contra uma criança, por exemplo, ou de exploração que envolva intimidade, será que não tem que ter alguma coisa preventiva para poder para poder ter um trabalho sobre isso? Óbvio que esses exemplos que eu citei, alguns deles já têm alguma coisa no Marco Civil na Internet, mas falta mais regras. Mas o YouTube tem as suas regras, as suas políticas de uso e serviço. Legal. Elas têm que estar de acordo com a lei brasileira. E se você não funcionar, qual a resposta que eu vou te dar? Você não vai merecer uma multa? Então, se eu andar no trânsito dirigindo, pegar o celular e colocar no ouvido, eu vou receber uma multa. Se o Facebook não multa, não cumpre as suas regras, quem que vai multar o Facebook? Ninguém. Porque ele tem suas próprias regras. Então, eu acho que isso é importante, porque se o parlamento não faz nada, se nós não atualizamos as nossas leis, quem tem que dar resposta e resolver o conflito é o Poder Judiciário. Então se fala assim que o Supremo Tribunal Federal ele se excede, ele julga errado, a Justiça Eleitoral vem fazendo muito mais do que deveria. Em partes, porque ele precisa dar resposta para as pessoas. Os problemas vão desaguar no Judiciário. Qual a melhor forma de você desaguar no Judiciário? Desde que você tenha regras mais claras. Quem faz regra geral? Um Congresso Nacional. Então acredito muito que os deputados federais e senadores
estão em dívida com a população brasileira para a gente poder discutir isso melhor. Não adianta não discutir e falar que isso vai ser censura. Não é verdade. Não é correto falar que regular serviço digital não é censura. Mas você tem que criar algumas condições mínimas para dizer até que ponto aquele que oferece um serviço não se responsabiliza por aquilo que está ali dentro daquele ambiente. Imagina, eu tenho um clube. As pessoas podem fazer o que bem entendem dentro dele. Não é assim. Você faz uma festa, quem organiza a festa tem que cuidar da segurança, tem que cuidar que bebida alcoólica não vai ser entregue na mão de criança, um monte de coisa, tem que pagar as taxas. Por que na internet, que é um grande clube, essas redes sociais são um grande clube de recreação, você não tem que ter nenhum tipo de regra? Eu acho que não. Essa comparação eu acho que não é uma comparação injusta. Pelo contrário, são grupos que faturam bilhões e bilhões no mundo inteiro. Tá, esse livro mais recente que o senhor lançou, acabou de lançar, ele foi feito a partir de uma tese de doutorado entre Brasil, uma parceria Brasil e Itália, né? O senhor esteve morando na Itália um tempo. O senhor tem alguma correlação hoje entre a democracia italiana e a brasileira? Percebeu alguma coisa diferente ali? O senhor já até citou outros países aqui durante o programa, mas é interessante isso. Tem alguma coisa que o senhor enxergou lá que está acontecendo aqui também? Pois a União Europeia, que é a união dos vários estados da Europa, não são todos os estados europeus que estão dentro da União Europeia, ele conseguiu criar, por exemplo, essas regras de regulação dos serviços digitais, dos mercados digitais, e até mesmo algumas regras muito inovadoras sobre os limites da inteligência artificial. Né? Então, o tempo que eu estive ali na Itália, experimentei um pouco dessas regras, vi, por exemplo, que usar a rede social na Europa pode ter alguns protocolos a mais para a proteção de dados do que eu tenho no Brasil. Então, algumas autorizações a mais que, para eu poder usar lá, eles pedem, aqui não pede. Porque eles já têm uma regulação sobre isso. E eu acho que a democracia brasileira é muito parecida com a italiana. A italiana é mais antiga, mas nós temos muita ascendência em comum e acho que o Brasil tem bastante a aprender, mas também a ensinar também a esses países. O Brasil é um país que hoje tem uma dimensão continental que compara a metade da União Europeia, enfim, em termos de modo que, em população, por exemplo, o estado de São Paulo é um pouquinho menor do que o tamanho inteiro da Itália. Então o Brasil hoje tem uma conformação muito mais complexa e vem funcionando bem. É muito mais difícil você manter uma democracia como a brasileira do que uma democracia como uma se fosse um tamanho de São Paulo. Sim. Então, acho que a gente vem conseguindo demonstrar respostas adequadas, as nossas instituições são mais ligadas ao mundo, por exemplo, ao mundo online, a gente está muito mais conectado com relação a isso. Os serviços públicos do Brasil são, apesar de ter muitas dificuldades e carências, mas ainda assim são mais amplos para toda a população. Mas eu acho que é interessante esse debate, e esse período que lá estive, eu vi pontos positivos, vi pontos que o Brasil precisa contribuir melhor. O Brasil, por exemplo, fez uma lei muito mais inovadora que é o Marco Civil na Internet em 2014. Até então o mundo inteiro não tinha feito isso. O Brasil tem uma lei muito interessante da proteção de consumidor, que às vezes outros países demoraram mais para fazer ou não fazem tanto quanto aqui. O Brasil trabalha melhor a questão da proteção das pessoas com deficiência, a questão de tratamento melhor para a pessoa idosa, enfim, algumas questões que o Brasil tem mais condições e pode ensinar. Mas, por outro lado, a gente vê democracias mais velhas que elas têm um pouco mais de calma para mudar as suas instituições e tem a dizer o recado, para dizer, olha, eu acho que o Brasil pode carregar de legado é importante a liberdade de expressão, mas a liberdade de expressão ela está fundamentada nas pessoas falarem que bem entenderem, mas serem responsabilizadas por isso. É importante nós termos mais acesso a veículos de comunicação. Então a gente vê que as pessoas ainda, pelo menos na Itália e outros países que eu visitei, têm um grande apreço pela pluralidade dos veículos de comunicação. As pessoas leem muito jornal, as pessoas consomem notícias pelos grandes veículos. Isso é importante. O hábito de leitura, apesar de também estar decaindo em outros lugares, ele é alguma coisa que serve para que as pessoas, os cidadãos, sejam empoderados e assim não caiam tão facilmente na desinformação. Uma das respostas para a desinformação, das fake news, é a população, quanto mais informada, mais atenta e mais consciente do debate público, menos ela tem o poder de cair em cima disso. E a democracia, não estou fugindo, ela depende do cidadão estar mais maduro. Então talvez a grande diferença entre nós e eles é que eles vivem em democracia há mais tempo e as pessoas são mais maduras para reconhecer, por exemplo, um erro ou para aceitar, às vezes,
um governo que ideologicamente esteja mais longe daquilo que ele acredita, porque sabe que isso faz parte de um processo natural. O senhor acredita que o fator histórico, então, pode pesar em algum momento nisso? Desses países terem passado por outros processos? O Brasil é muito jovem, né? Se a gente comparar com uma Itália, com uma França, uma Grécia, por exemplo. O senhor acredita que o fator histórico pode influenciar no comportamento? Ele pode influenciar, mas ele não é decisivo, ele não predestina. A gente pode citar outros países que passaram por um processo de colonização, sei lá, como Austrália, que se saem muito bem, obrigado, e até um patamar acima do que o brasileiro em algumas discussões, em alguns quesitos. Você citou a Grécia sofre por problemas políticos muito graves, e assim como, por exemplo, a própria Itália, a gente vê que eles têm um sistema semipresidencialista, porque eles têm um presidente da República, mas eles têm um primeiro-ministro, no caso a primeira-ministra atualmente, e um parlamento em duas câmaras, como nós, Congresso e Câmara dos Deputados, com muitas críticas sobre a composição dos partidos políticos, enfim, sobre a representatividade. Eles vivem dilemas muito parecidos que os nossos também. Mas acho que a população, ela estar mais ativa nos processos democráticos, isso ajuda. Infelizmente, essa descrença nos processos democráticos, ele é um fenômeno não apenas do Brasil. As pessoas estão acreditando menos na democracia. Isso já tem pesquisa que demonstra. Mas o mundo inteiro hoje não está acreditando tanto mais nisso. Você tem um pouco mais de história, você tem mais repertório. Então, por exemplo, na própria Alemanha, que eu não citei aqui, eu cito bastante no meu livro, eles passaram pelo nazismo, por um regime que era democrático, que foi se quebrando ao longo do caminho, a ponto de instalar no poder um autoritarista, que discriminou e matou, dizimou milhões e milhões de pessoas. Então eles aprenderam muito com relação a isso. Que tipo de discurso eu posso permitir ou não? Porque, puxa, o regime nazista começou a partir desse tipo de situação. Portanto, se tem um partido político que quer fazer esse tipo de conduta, eu tenho que dar uma resposta, porque eu já sei o que aconteceu. Então, estudar a história, ela é muito importante para que a gente não pratique os mesmos erros que nós fizemos no passado. A gente tem que aprender com o passado. Eu acho que as pessoas, talvez em outros países que passaram por isso, eles sintam de forma mais presente. Mas hoje a gente tem uma geração de pessoas do Brasil que não viveu a ditadura militar. E talvez não saiba valorizar o que é a liberdade de expressão. E talvez não saiba valorizar o que é liberdade de expressão com responsabilidade, porque a gente também, se a gente não tiver limites, o paradoxo de Popper diz, o limite do intolerante é que, de repente, você vai permitindo tanto o intolerante ser intolerante, que o tolerante não vai ter mais espaço, porque ele vai perder espaço. Então, é importante que a gente aprenda com algumas coisas e aprenda com a história. Certo. Para a gente finalizar, então, doutor, qual conselho você daria? Como que eu posso, enquanto cidadão, ajudar nesse processo contra a fake news? O que eu posso fazer no meu dia a dia? Algumas dicas práticas. Primeiro, desconfie das coisas que você recebe por esses aplicativos de comunicadores. Hoje a gente consome muita notícia no celular. Eu leio muita coisa no celular. Mas não é porque alguém mandou uma mensagem que eu tenho que acreditar. E não tem que repassar rápido. Eu paro, eu penso, eu reflito, eu pesquiso, eu vejo se aquilo ali tem alguma viabilidade. Mais do que isso, procurar hábitos de leitura também. Procurar ler e conversar com pessoas diferentes. Hoje a gente está muito fechado. A gente só quer saber de conversar com quem a gente pensa igual a gente. Isso é ruim. Isso empobrece a nossa capacidade crítica. Então, investir em veículos de comunicação, ter um pouco mais de calma ao ler e interpretar uma notícia. Geralmente as fake news, elas trazem uma construção de uma mensagem muito forte, muito raivosa. Compartilhe agora, senão vai acontecer alguma coisa assim, assim, assado. Então calma, respira, não é bem assim as coisas. Não clicar em tudo que vê, não acreditar em tudo que lê, mas também não acreditar em nada. Você precisa ter um pouco de calma. Poxa, é verdade que não vai ter a vacina tal? Peraí, deixa eu pesquisar. Vou lá naquele buscador, pesquiso. Saiu isso em algum portal grande? Puxa, acho que não é verdade não, hein? Vou conversar com algum especialista sobre isso. Então as pessoas precisam ter um pouco mais de calma, porque às vezes o desespero, as pessoas estão levadas a se desesperarem, e aí a gente vive numa sociedade muito ansiosa, e a ansiedade gera muitos problemas mentais também, de saúde mental, que vem sendo atacada essa população, muita depressão, muita ansiedade. E a pessoa acha que precisa resolver isso para ontem. Calma, respira. Antigamente, para a gente ter uma notícia, mandar uma carta, demorava semanas e meses para a gente responder alguma coisa.
Você pode respirar e não compartilhar uma notícia por 10 minutos, até que você tenha certeza se aquilo ali de fato é verdade ou não. E ler um pouco mais, buscar explorar esse tipo de coisa é importante, né? E a população precisa estar atenta que se alguém mandou alguma coisa para ela, alguém está com algum interesse. E muitas vezes de manipular, e muitas vezes de não buscar que a pessoa saia da sua bolha. A gente precisa viver com a sua bolha, a gente precisa viver em sociedade, a gente precisa viver com pessoas diferentes, a gente precisa debater, a gente precisa ter clareza, acima de tudo, precisa ter um pouco mais de calma e voltar um pouco, não ao que era antigamente, mas a ter um pouco mais de paciência, porque isso ajuda a você, por exemplo, cair e ser enganado. Muitos golpes hoje feitos pela internet pegam a pessoa para responder rápido. Uhum. Então, se você para e respira, aí. Opa, acho que pode ser um golpe. Uhum. Ou acho que pode ser uma notícia que não corresponde à realidade. Então, esse tem um movimento que a própria Organização das Nações Unidas vem falando para você, pare, respira, antes de compartilhar. Uhum. E aí você evita, às vezes, você cair numa rede de fake news. Quem quiser procurar o Dr. Luiz Eugênio Scarpino Júnior, tiver alguma dúvida, quiser saber mais informações sobre o livro, qual que é o arroba do senhor? Como é que ela faz para encontrá-lo? É Instagram? Pode ser o Instagram, @Luiz Scarpino, tá aberto ali, Luiz com Z, Scarpino com S mudo. E aí manda uma mensagem para mim, depois eu vou postar essa foto ali, vou compartilhar a notícia nas redes sociais e quem sabe, se puder esclarecer alguma coisa, debater, gerar novas dúvidas, quem sabe você pode gerar novos conteúdos aqui, dentro da medida do possível, a gente está aqui para debater e ajudar a conversar sobre essas coisas tão bacanas. Doutor, muito obrigado pela sua presença, ter aceito o nosso convite. Obrigadão, viu? Obrigado, Tainá, pelo convite e pela oportunidade. Tá certo, e a você também. Eu agradeço muito por estar conosco. Continue na nossa programação, veja o nosso canal do YouTube, tem muito conteúdo por lá. Grande abraço para você.